Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 78, na questão 685 ainda. Kardec ainda volta a interrogar os bons espíritos e depois ele faz uma dissertação. A pergunta é a seguinte: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Kardec era sábio, né? É um sábio. Depois de Kardec, aliás, depois de Jesus, é o espírito mais evoluído que pisou aqui na Terra. Só pode. Uma pergunta dessa. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve às vezes desta é a lei de caridade. Matou tudo. Matou tudo. Depois, quando eu falo aqui que nós somos responsáveis pelo vizinho da frente, do lado, do fundo, do bairro, as pessoas não acreditam. Nós somos responsáveis pela humanidade, gente. É lógico que nós não vamos assim abraçar todo mundo, porque até para fazer caridade a gente tem que saber. Porque o importante não é a quantidade, sim a qualidade. Mas é nossa responsabilidade ajudar o próximo, se colocando no lugar do próximo. Você entendeu? Nós temos que procurar ajudar essas instituições que abrigam os nossos irmãos idosos, destinar alimentos, destinar agasalho. Você entendeu? Eu já contei uma história, mas eu vou contar de novo, porque faz parte também. Um filho, um dia ele colocou sua mãe no asilo e ele casou muito bem casado. E 25 anos sem ir no asilo ver a mãe. O pai já havia morrido e ele herdou toda a herança do pai. E ele colocou a mãe no asilo porque a esposa não se dava muito bem com a mãe. E depois de 25 anos, a secretária do asilo liga para ele. Senhor Rodrigo, pois não, que é do asilo. Sua mãe está te convidando aqui. Pela última vez ela quer falar com o senhor. E no outro dia ele foi visitar a mãe. Mamãe, a senhora está me atrapalhando, eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para ficar perdendo não, mamãe. Vai, fala logo o que a senhora quer. Só pensa que eu sou um homem desocupado, eu tenho muito compromisso. Não, meu filho. Eu queria pedir para você uma coisa. Eu queria que você
colocasse ar-condicionado nos quartos aqui do asilo. Porque quando é frio é de matar. Quando é calor é de matar. E ele escutando aquilo. Eu queria que você trocasse, meu filho, todos os leitos desse asilo. Porque ele era muito rico, sabe? Porque esses leitos aqui, meu filho, ainda mais velho, né? Nem é velho, é velho. Velho dói tudo. Tudo quanto é lugar em velho dói. Então eu queria que você trocasse todos os leitos, assim, os travesseiros, os colchões, as camas, as cobertas. Eu queria, meu filho, que você trocasse a cozinha para que passassem a fazer comida melhor. Porque eu não estou reclamando da cozinha, não, porque foi a cozinha que me manteve durante esses 25 anos, meu filho. Mas eles aqui oferecem a nós o que eles têm. Eu sei que você tem condições de estocar muito alimento aqui na despensa desse asilo. Eu queria, meu filho, que você colocasse TV em todos os quartos, porque a gente fica com a vontade de assistir novela. E velho, né, filho, gosta muito de novela. A gente gosta, filho, de novela. Eu queria, filho, que você colocasse piso antiderrapante nos banheiros, porque os banheiros aqui, os velhos escorrega, quebra a costela, quebra a bacia. Eu queria que você colocasse corrimão, água quentinha para os velhos tomar banho. Eu queria que você reformasse esse asilo, filho, em tudo. Faz isso para mamãe. Mas mamãe, a senhora acha que eu vou perder tempo com isso? Me disseram que era para mim vir aqui, porque a senhora ia ter para comigo a última conversa. Depois de 25 anos. Me disseram que a senhora está morrendo, é verdade? Sim, meu filho, eu estou morrendo. Mas se a senhora está morrendo, então para que eu vou mandar arrumar isso aqui para essa veiarada aqui, mamãe? A senhora está ficando doida? Depois de véia, doida. Sabe o que é, meu filho? Mamãe te ama tanto, mas tanto, que eu imagino que um dia os teus filhos vão te colocar aqui. E o dia que você chegar aqui, você já vai encontrar todo esse conforto. E você não passará pelo que a tua mãe passou esses 25 anos. Ele desmontou. Ele desmontou. Porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Por mais duro o coração que seja, nesse momento, a pessoa amolece. E ele abraçou sua mãe. E quando ele abraçou sua mãe, ele ainda teve a oportunidade de ouvir ela dar o último suspiro, agarrada aos braços dele. E ele a colocou no leito. E daí 15 dias ele mandou reformar todo o asilo do jeito que ela pediu. Porque se um dia ele fosse para lá, realmente tudo lá
se encontraria do jeito que ela pediu. Se não fosse, pelo menos ele havia, enfim, satisfeito o último desejo da sua mãe, mas de acordo com a personalidade dos filhos que ele tinha, ele sabia que um dia ele ia parar lá. Então, nosso dever é assistir os mais idosos, assistir os necessitados. É melhor dar que receber. É melhor dar que receber. Se você não pode dar um agasalho, uma cesta básica, dê uma oração. Pense naquela pessoa que há muito tempo você não o vê falar. Ore por aquelas pessoas que sofrem nas guerras, mediante as pandemias, as epidemias. Nesse exato momento, no ano de 2021, quantos milhões de pessoas não estão entubadas com o Covid-19? É uma prova, uma expiação, não importa, vamos orar pelos nossos irmãos. Nós não estamos aqui para poder reparar se é ou se não é. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a diminuir um pouco o peso da cruz as quais eles carregam. Então, Allan Kardec faz uma dissertação. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover à sua existência por meio do trabalho encontre em quem se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume a proporção de um flagelo. Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado, seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não costuma fazer parte, que não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caráter. Então, observemos, quando se fala em educação, as pessoas logo pensam na formação pelos livros. Não. Aquela pessoa é educada porque ela estudou. Não. Tem muitas pessoas que são educadas que não precisou estudar, mas já trouxeram de vidas passadas aquela educação moral e intelectual, que é uma propriedade, um atributo do espírito. Há quem inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
que nem sempre o indivíduo amealha em obras literárias. Nem sempre o indivíduo adquire em uma enciclopédia Barça. Você entendeu? Quantas pessoas eu deparo, aquelas pessoas que você, quando as vê, é do nosso hábito de ignorância, não dar nada por elas, mas quando elas começam a conversar, eu principalmente, eu capto com uma certa facilidade imensa a sabedoria, o conhecimento nato. É óbvio, recitado de acordo com a forma como o indivíduo se habituou, mas que no fundo não deixa de ter razão. E isso nós aprendemos muito. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas assim, que eles dizem matutos, que sempre moraram nas roças, né? Que aquelas pessoas que conversam e ao mesmo tempo fumam um cigarrinho de palha e tomam um golinho de café. Falando nisso, o dia que eu for numa região aí de André Carelindim, eu quero ver se pelo menos um cafezinho eu vou tomar. Cigarrinho eu não fumo, mas cafezinho eu tomo. Então nós vemos, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então isso mata tudo. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então é aquele conjunto. Você adquire tudo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. E daí a pouco você dá um baile naqueles que mais conhecimento se diz ser detentores. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da produção, olha só produção, da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, né? Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Muitos ficam até assustados, falam, mas não é possível. Um ser que não tem conhecimento, não tem cultura nenhuma, não tem diplomas, não tem nada, e falando o que ele está falando, o que está acontecendo? O homem terá no mundo hábitos de ordem e de providência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a improvidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Esse é o resumo
da lei do trabalho, da necessidade do trabalho, do limite do trabalho e do repouso, onde é inevitável, uma vez depois criado por Deus simples e ignorante, e sujeitos, propensos a tudo que existe, é natural que jamais o ser, não importando-se o nível e o grau em que se encontre, jamais nos estagnamos, jamais paramos, porque a estagnação, ela nos causa vertigem, mal-estar. Porque muitos gostam de permanecer na preguiça, mas de tanto permanecer na preguiça, aquele indivíduo em um dia, ele caça o que fazer. Isso no nível em que nós nos encontramos. Agora você acha que os bons espíritos ousam-se a estagnar? Jamais. Esse é o resumo de Allan Kardec. Esses que realmente trabalham, esses que cumprem os desígnios das leis de Deus. Nós aqui nos ensaiamos, mas esses seres é que são realmente aqueles que trabalham. Quantos milhões de seres nos se encontram nesse momento, dando forma ao fluido cósmico universal, auridos de Deus, dando forma a galáxias, um número inimaginável. Quantos arquitetos siderais não se encontram trabalhando, evoluindo, progredindo, moldando e compondo tudo, obedecendo os desígnios das leis de Deus, sobre a regência de um ministro do Criador, como nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que até uma ameba, um micróbio, uma bactéria, por esses arquitetos foram criadas, elaboradas, e através do processo da disparidade vem a multiplicidade, a multiplicação, aliás, e através da multiplicação espalha-se por todos os universos sob a responsabilidade desses arquitetos. Então existem geólogos, astrônomos, arqueólogos, existem todos os tipos de cientistas que trabalham para nosso Senhor Jesus Cristo nos cosmos, nos universos, seres que nós não temos noção que níveis
possuem, de tão evoluídos que são, até a insignificante formiguinha que você pisa em cima e mata, por eles foram criadas, o seu corpinho desenhado, elaborado microscopicamente, não só no microscópio, como no macrocosmo. Tudo obedecendo à regência de nosso Pai, que é Deus. Tudo é lei do Pai. Tudo é lei. E de acordo com os seus ministros, leis são disseminadas. Leis são propagadas. E tudo é trabalho em todos os reinos em que existe nos universos, onde encontra-se o império de Deus, seus desígnios, suas leis, o trabalho por ele designado impera.